Claro que tem os sabores, tem também, meu amigo, o pós, né? Porque a gente exagera, mete o pé na jaca. Aí vem canjica, mungunzá, arroz doce, bolo de aipim, macaxeira, tudo que é tipo de comida típica. A gente vê, abre aquele olhão, né, de me dê, eu quero experimentar, coloca amendoim na mesa, vai comendo sem conseguir ter o controle. Aí no outro dia tá com aquela azia, com aquela sensação estranha, né? Com aquele paladar esquisito na boca. Eu já passei por isso. Hoje em dia eu consigo até me controlar um pouco mais, mas você, não. Como é que a gente faz agora para poder adequar ou readequar o corpo, o organismo, exatamente nesse período que a gente vai dar uma folga, porque no próximo final de semana tudo recomeça. Gabriela Bonfim está aqui comigo, ela que é nutricionista. Nos ajude agora, Gabi, porque a gente enfiou o pé na jaca, comeu demais. Como é que a gente faz uma desintoxicação, digamos assim, do nosso organismo para poder recomeçar a vida? Bom dia a todos. Bom, a gente tem o São João como a segunda data mais comemorativa do Brasil, né? Só perde para o Carnaval. Quando a gente fala na palavra São João, a gente lembra logo das comidas típicas e é meio que impossível driblar todas. Então a gente se permite, dentro dos limites, dentro do que a gente tem como, evitando os excessos, e pós essa comilança, a gente pode fazer opções de sucos detox, pode fazer uma água com limão, mas durante essa comilança a gente também tem formas de evitar o excesso, né? Durante o preparo a gente pode estar usando um leite mais magro, a gente pode estar evitando a gordura, a gente pode estar dando preferência ao milho em espiga ao invés das preparações com milho. A gente pode ter várias opções aí de redução das gordices, né? E no pós-gordice dá preferência aos sucos detox, as combinações de água com abacaxi, com limão, gengibre e hortelã. A gente pode usar abacaxi, maçã verde, gengibre e hortelã também. A gente pode estar fazendo um suco bem consistente, então pouca água, muito ingrediente, para que evita coar, para que a gente absorva melhor esses antioxidantes, né? E desintoxifique nosso corpo. Suco com bagaço, com é bagaços, isso? Exatamente. Pronto. Aí, por exemplo, você citou agora, Gabriela, a questão do suco, da água com limão. Isso. Essa água, geralmente, ela deve ser consumida em que horário? É exatamente na faixa matinal, e essa água tem que ser morna ou natural ou gelada? De preferência gelada, o limão cortado em rodelas, onde você higieniza bem a casca e coloca ele com a casca dentro mesmo, a rodela com a casca, e você vai utilizando ao longo do dia, porque geralmente à noite é o pior horário para a gente fazer essas comilanças, e a gente acaba no São João e no São Pedro fazendo do nosso jantar essas gordices, né? Então no outro dia o ideal é passar o dia inteiro tentando se desintoxicar. A gente utiliza alguns chás também, né? Os chás nunca em excesso para não causar outros problemas à saúde, como a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, mas a gente vai usando ao longo do dia, e a água de preferência gelada. Então vamos lá aos ingredientes que a gente tem em casa, que certamente muitas donas de casa, você que é dono de casa também, já tem aquilo que é habitual na tua geladeira, na tua despensa, ou lá na tua fruteira, ou onde você coloca os legumes e afins. O que é que a gente pode, na prática, já poder fazer aqui uma mistura para amenizar nesta terça-feira, porque às vezes tem um convite para ir numa feijoada ainda ao longo da semana, às vezes tem um convite de uma pizza, e aí você vai se envolvendo nessa situação junina e acaba não cuidando tanto da saúde, especificamente pela boca, que é onde tudo começa, né, na vida da gente, que é a saúde pela boca. Eu costumo dizer que a pessoa precisa se hidratar muito antes, entre as refeições e após essas refeições, então a água em si é essencial, e a gente pode fazer combinações de sucos detox, por exemplo, água mineral, abacaxi, hortelã e gengibre, água mineral, abacaxi, maçã verde, hortelã e gengibre. Tem um detox vermelho, que temos frutas vermelhas congeladas na nossa cidade com facilidade, então água mineral com morango, com framboesa, gengibre e hortelã também é bem-vindo. Então, fazer sempre combinação, de preferência de uma fruta com um vegetal, utilizando sempre o gengibre, o hortelã, a canela, que são alimentos mais antioxidantes. Então, dá um resultado legal. Que bom, aí a gente parte agora para uma outra parte. Muita gente aproveitou a festa e tem gente que entornou, bebeu demais e hoje acordou, meu Deus, eu tenho que trabalhar e essa dor de cabeça está aqui no meu juízo, apertando minha mente. Como é que a gente faz agora para poder amenizar e reverter essa situação um pouquinho antes, anteceder a melhoria? Isso, a gente precisa de muita água. Pós o consumo de bebida alcoólica, o essencial é se hidratar bastante.
Geralmente as nutricionistas elas dão uma recomendação de água diária para cada indivíduo. Então praticamente dobra aquela recomendação diária para que você consiga se hidratar, repor eletrólitos e aí ter toda a organização do metabolismo para que passe essa ressaca. O ideal é água. Algumas pessoas, inclusive, utilizam frutas após a bebida. Por exemplo, melancia. São estratégias que nós não temos estudos que comprovem de forma bem significativa, né? São estudos que a gente chama de alta relevância. Mas eu acho que depende de cada indivíduo. Tem indivíduos que após o consumo da melancia, depois de consumir a bebida alcoólica, se sente um pouquinho pior, mais enjoado, tem a questão da ânsia de vômito. E tem indivíduos que não, que melhoram, né, com o consumo da melancia. Alguns utilizam abacaxi com canela também. Então depende muito de cada um, mas possa ser que seja uma estratégia. Aqueles alimentos ou ingredientes que são os termogênicos, eles auxiliam, eles colaboram para curar essa ressaca ou é melhor evitar? Auxiliam. Um chazinho com canela, da casca da canela em si, ela é considerada termogênica e auxilia também a recuperar um pouquinho esse metabolismo, a recuperar essa ressaca, né? Agora, dos exageros. Gabriela, geralmente a gente só vai em busca quando a gente está na situação já para ser resolvida, mas a gente pode, claro, evitar. Gosta de beber, bebe, por exemplo, muita cerveja. A cerveja, ela desidrata, né, a pessoa que está fazendo o consumo ali daquele produto. Para evitar essa desidratação, vai intercalando. Intercala com o quê? Com água, sempre água. A água em si, sem o limão, sem abacaxi, sem berinjela, como a gente tem costume de misturar, né? Fazer ela saborizada. Não, evita a água saborizada, a água em si. Muita água antes, muita água durante, muita água após esse consumo de bebida alcoólica. E evitar bebidas alcoólicas que utilizem muito açúcar, por exemplo. Essas caipifrutas, bebidas que utilizam leite condensado também. Evita essas bebidas, que é a melhor opção. Agora, muita gente também corre para o caldo de cana. Para rebater a ressaca, né? Porque na teoria, né, realmente isso acontece. Durante a bebida alcoólica, se você faz uso de doce, você potencializa esse álcool dentro do seu corpo. Mas pós-bebida alcoólica, se você faz uso de algo mais doce, de um carboidrato simples que a gente chama, que é de rápida absorção, aí ele tende a recuperar um pouquinho mais realmente. O caldo de cana não é sempre a melhor opção, mas pode ser entre, sim. Né? Dentro da dieta, se estiver, pode fazer o consumo sim. Ou seja, a primeira opção vai ser sempre a água. A água. Né? A água em si é excelente, é o nosso combustível, nosso corpo só funciona com água. Tem gente que ainda faz assim, eu vou beber um refrigerante que é para poder rebater essa ressaca. É uma boa estratégia ou também é algo que pode ser assim observado de uma forma com mais cautela por causa da ingestão dos produtos que contêm refrigerante? Muito mais cautela, né? O refrigerante eu acredito que não é uma das melhores opções nunca, né? Eu acredito muito no equilíbrio, não sou daquelas nutricionistas muito radicais, mas o refrigerante é uma das coisas que eu mais peço e até imploro para os pacientes que não façam o consumo. Ele por si só já traz um estrago muito grande. Refrigerante, corta, viu, pessoal? Caldo de cana, para você que prefere, dá para levar. Melancia, para quem prefere também, mas a água sempre em primeiro lugar. Agora, tem a questão também da alimentação, que eu vou voltar a tocar sobre esse assunto. E aí, essa mistura de ingredientes, ela pode levar a algum tipo de intoxicação? Por exemplo, tem muitos alimentos com base no milho. Mas só que essa não é uma refeição, exatamente uma refeição principal. Aí você está naquela festa e durante aquela comemoração tem uma comida mais pesada. Para auxiliar exatamente na digestão, qual é a estratégia para a gente no outro dia não estar com aquela sensação empachada ou daquela sensação de que está com o estômago muito cheio e que a digestão ela está um pouco mais lenta do que o habitual? Então, antes de sair para qualquer comemoração, seja entre amigos, em família, o recomendado é a pessoa se alimentar mesmo, evitar o jejum. Quando a gente vai em jejum para essas comemorações, a gente costuma comer o dobro, às vezes até 3 vezes mais. Vou tirar o atraso da comida na festa, então vou preparar a minha barriga para a festa de fulano, porque lá vai ter. Aí, peraí, né, gente? Exatamente. Né? Tem disso também. Evitar isso. Tudo isso que eu estou comentando aqui com a Gabriela, eu já passei na vida, minha gente. Por isso que eu tenho propriedade em comentar aqui com ela sobre isso.
mas vamos lá. Então evita esse jejum, evita, vou para tal festa, então vou nem almoçar, né? Porque lá geralmente tem muita comida, evita. Faz uma refeição mais leve, chega nesse local com o estômago um pouquinho mais cheio, vai comer numa quantidade menor, isso já ajuda no metabolismo no outro dia. O abacaxi é uma das frutas que a gente recomenda para ajudar nessa digestão, tá? O chá de abacaxi com hortelã também, utilizando a casca do próprio abacaxi, ajuda muito na digestão no outro dia também. Mas evita ir em jejum. E utiliza muita água antes, durante essas refeições, entre uma e outra, né, nas pausas e após essa refeição. Agora, o X da questão é não ir em jejum. Se você vai em jejum, você come 2, 3 vezes mais e isso aí acaba te deixando muito cheia no outro dia, com má digestão, né? As bebidas as comidas com leite de coco, com milho, o mucuzá, o arroz doce também, elas são comidas muito calóricas. E isso acaba deixando a pessoa no outro dia um pouquinho mais inchada, com a retenção maior de líquido. Então, realmente precisa da moderação. Evitar o dizer, não vou porque eu estou de dieta, né? Isso traz uma frustração, né? Você não vai para um momento social porque está de dieta. Não, vai. Mas se alimenta antes de ir, come com moderação. Tenha controle, né? Tenha o controle. Isso é o ideal, né? Quando a gente frustra, a gente desiste daquele objetivo, daquela mudança de estilo de vida. O importante é não desistir. A reeducação alimentar é preciso. Graças a Deus consegui me adaptar. Agora, algo interessante que a Gabriela estava falando aqui há pouco é exatamente sobre a questão das frutas. A gente sabe que na fruta tem a frutose. O que seria a frutose? O açúcar daquela fruta. Para pacientes diabéticos, por exemplo, eles precisam ter o controle diário dessa quantidade de frutas a ser ingerida ao longo do dia, por conta dessa frutose, a frutasamina que a gente dosa no sangue quando a gente faz exames laboratoriais, que quer dizer o açúcar dela. Isso altera a glicemia do paciente, então ele é o açúcar da fruta. Para nós que não somos diabéticos, não tem necessidade desse controle tão fidedigno, né? Claro que todo mundo tem uma quantidade ideal de frutas para atingir por dia, porque elas em excesso também fazem mal, tudo em excesso faz mal, né? Inclusive as frutas, mas a gente pensa mais quando o paciente é diabético nesse caso. Pronto, eu conversei aqui no estúdio do Balanço Geral amanhã com a nutricionista Gabriela Bonfim. Equilíbrio é tudo nessa vida, né, Gabi? Exatamente, muito obrigado. A palavra é essa. Muito obrigado pelas informações, um ótimo dia e Bom também dia um ótimo São Pedro, que já está batendo a porta. Exatamente, bom dia a todos. Obrigado. Camerão, por gentileza.